E aí, terceirão, camisa do terceirão, semana de divisor de água na vida de vocês. Domingo tem Exame Nacional do Ensino Médio e já deu certo. Ó, eu e Dona Val estamos na torcida, já deu certo. Lembrem-se, são as nossas atitudes que determinam as altitudes que alcançaremos. E vocês são campeões. Tem aulão sexta-feira, hein? Participação especial aí da Dona Val. Já deu certo. Vamos lá. Vocês pediram e nós iremos trabalhar alguns conceitos urbanos. Vamos começar primeiramente com a metropolização. O que nós precisamos compreender? Que antes de se tornar uma metrópole, é claro que teve um crescimento que configurou aquela cidade como uma metrópole. É importante nós entendermos isso porque mais adiante nós iremos considerar a questão da hierarquia urbana. E quando nós entrarmos em hierarquia urbana, nós vamos estudar, por exemplo, metrópole global, metrópole nacional, metrópole regional. Então, se nós não entendermos esse conceito de metropolização, a gente vai ficar um pouco perdido. Então, esses conceitos são importantíssimos para que vocês possam fazer uma associação e uma distinção de alguns conceitos urbanos diferentes que nós temos. Vamos lá. O que eu preciso entender? Que um elevado crescimento urbano, tá, na concentração de cidades, não é assim de uma hora para outra. Ele é um processo. Então, se é um processo, dentro de uma metrópole, eu tenho que reunir alguns itens que são fundamentais com o objetivo de se configurar esse conceito de metropolização. Por exemplo, acima de 1 milhão de pessoas naquela metrópole. Beleza. O que mais? Oferta de serviço. Eu tenho muita oferta de serviços, principalmente no setor terciário. Beleza. Investimentos. Uma demanda muito grande de investimentos, ou seja, eu recebo muitos investimentos, mas eu também faço muitos investimentos. Capitais. Eu tenho uma circulação de capital muito grande dentro da minha cidade. Se não tenho, não é metrópole. Transporte. Eu tenho uma densa rede de transporte, ou seja, rodoviário, metrô, VLT, barcas. Eu tenho essa intermodalidade. E são transportes eficientes, eficazes. Uma infraestrutura. Eu tenho uma infraestrutura muito boa. Eu tenho saneamento básico. Eu tenho tudo aqui na minha cidade. Beleza, metrópole. Então, esse fenômeno, esse conceito de metropolização é muito importante nós compreendermos. Beleza? Fechou? Só que o que rola? Está acontecendo, e aconteceu e está acontecendo atualmente um fenômeno chamado desmetropolização. Professor, desmetropolização? O que é isso, professor? É a diminuição, tá? É a diminuição do crescimento das metrópoles. Simples assim. Eu não vou mais reunir todos esses itens que eu comentei com vocês anteriormente. Eu vou ter uma fuga de investimentos, olha que interessante, para cidades de médios e de grande porte. E essa desmetropolização, ela está muito associada à desconcentração industrial que começou na década de 90. Por quê? Olha só, como eu não reúno mais os itens anteriores que eu comentei com vocês, eu tenho ali na metrópole um trânsito caótico, impostos e terrenos caros, além disso, leis ambientais mais rígidas, um sindicato muito unido, que na realidade vai cobrar dois empresários leis trabalhistas
e melhores condições de trabalho para os trabalhadores. A produção, olha, a produção ficou muito cara porque a mão de obra é qualificada. Então o que eu vou fazer? Eu vou sair dessa metrópole e vou procurar uma região, seja a região Nordeste, seja a região Centro-Oeste, onde possa me propiciar ofertas, como mão de obra mais barata, leis ambientais menos flexíveis, matérias-primas em abundância e assim sucessivamente. Então, lembre-se, desmetropolização está associada à desconcentração industrial. E nesse período, eu tenho aí também o que nós chamamos de migração de retorno. Opa, eu vim para o Rio de Janeiro, mas eu já consegui o que eu queria. Mas na minha região agora, poxa, está crescendo. Concentração industrial, tem ofertas de emprego, eu vou ficar aqui não, de volta para minha terra com Gugu Liberato. E é isso, migração de retorno. Associem sempre à década de 90, desconcentração industrial. Fechado? Beleza, mais um conceito lindo de bonito, conurbação. O que é conurbação? Olha para Dudu, é a união da malha urbana de duas ou mais cidades. Olhem só, vou dar um exemplo. Eu tenho aqui a cidade A, aí no meio eu tenho um espaço rural e eu tenho aqui a cidade B. Eu vou colocar isso no quadro para vocês. Aí o que aconteceu? Ocorreu ali um crescimento horizontal, a união proporcional da malha urbana. E ela fez assim, together, se uniu. Ali no meio, que era espaço urbano, o crescimento horizontal fez com que elas se unissem. Conurbação. Então eu tenho uma conurbação, o espaço urbano foi conurbado, foi juntado, foi unido. E no meio que era espaço rural, não existe mais espaço rural. É uma conurbação porque virou uma cidade. Então, repetindo, olha só. Se é a união da malha urbana de duas ou mais cidades. Interessante que se você estiver numa cidade A ou numa cidade B, você não consegue distinguir, só com exceção daquelas placas que eu falei com vocês. Vocês passam, aqui é o limite entre o município de São Gonçalo e Niterói, conurbada. Aqui é o limite entre Tanguá e Itaboraí, conurbação. Beleza? Lindo de bonito? Para a gente ir para o último conceito dessa aula. Megalópolis. Olha que coisa linda. Se conurbação é a união da malha urbana de duas ou mais cidades, megalópolis é a união de duas ou mais metrópoles. Que coisa linda, hein? De duas ou mais metrópoles. Professor, de duas ou mais metrópoles, sim. São grandes metrópoles, percebam isso, que cresceram de forma horizontal, foram conurbadas. Eu tenho algumas características que eu consigo distinguir, professor? Sim. Mas antes disso, qual é a maior megalópolis do mundo? É a Boise, Washington. Fica lá no States. Lá nos Estados Unidos, ela vai de Boston a Washington. Então eu tenho ali Boston, eu tenho Nova York, eu tenho Filadélfia, eu tenho Baltimore e até chegar na última, tá? Boise, Washington. Washington. Que coisa linda, né? Então, o que acontece? Quais são as características que nós encontramos dentro de uma megalópolis? Podemos dizer, principais zonas industriais, siderúrgica, petroquímica, usina nuclear, o que mais? Grandes universidades como Harvard, em Washington, em outros locais. Tá? Então, esses conceitos são importantíssimos vocês se familiarizarem e captarem e terem em mente, porque isso cai muito nos vestibulares. Beleza? Essa é a parte 1, tem a parte 2. Um grande abraço de Dudu. Fui!